Oi, meus amigos, tudo jóia? Bom, pessoal, vamos dar continuidade então. Pessoal, já que nós estamos falando de direito tributário, eu acho que nada mais justo, nada mais lógico, do que nós definirmos tributo. Afinal de contas, direito tributário. Vamos então à essência desse nosso estudo, que é justamente o conceito de tributo. E com esse artigo, pessoal, com essa definição, na verdade, nós podemos dizer que começamos a estudar tributário também por meio do Código Tributário Nacional, tá bom? Então é importante aí que você tenha à sua disposição, além da Constituição Federal, o Código Tributário Nacional. Os dois normativos, aí, as dois vademecums, as duas leis, aí se você puder ter impressa ou acompanhar no computador, o fato é, tenha sempre à disposição para consultar, para ir acompanhando as aulas, tanto a Constituição quanto o Código Tributário Nacional. Isso é essencial. Então a gente começa o estudo do Código Tributário Nacional, especialmente pelo artigo 3º, que dá essa definição tão importante, tão cara aí ao direito tributário. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vamos por partes, pessoal. Seguinte, o conceito de tributo, ele tem 5 núcleos, tem 5 essências fundamentais que a gente precisa raciocinar, e para compreender, tornar isso um pouco mais didático para você, a gente vai explicar caixinha por caixinha que está aqui. Aí a gente fez um esqueminha aqui na lousa que eu acho que facilita um pouco a nossa compreensão. Vamos lá, pessoal? Então tá aqui, coloquei para vocês. Tributo e existem aí 5 ramificações, 5 caminhos aqui para a gente poder compreender o que o artigo 3º do CTN está dizendo para a gente. Então vamos lá, tributo primeira coisa que o artigo nos diz, pessoal, prestação pecuniária em moeda. Então, o tributo nada mais é do que uma prestação que é instituída pelo Estado, prestação essa que ela tem uma padronização, ela é feita ou ela é estabelecida em moeda, então prestação pecuniária. Inclusive, de maneira até redundante, ele fala toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor em moeda possa ser expresso, exprimido. Então parece um pouco até redundante ele falar em pecuniário e em moeda, aparentemente na verdade significa a mesma coisa, mas enfim, foi a redação legislativa. O fato é, pessoal, trata-se de uma prestação em moeda compulsória. Então assim, veja que o conceito de tributo já tem essa particularidade. É uma prestação em moeda, tudo bem, mas ela é compulsória. E uma reflexão legal que a gente pode fazer é a seguinte: toda prestação compulsória envolve moeda? Envolve um pagamento, por exemplo? Na verdade, não. Se a gente pensar, por exemplo, no jurado, no tribunal do júri, aquela pessoa, aquele cidadão, que é convocado a integrar o tribunal do júri, é uma prestação compulsória, mas ela não vai receber por aquilo, Temos, por exemplo, mesários que vão trabalhar nas eleições que não são mesários voluntários, eles foram aí designados pelo Tribunal Regional Eleitoral competente, por exemplo. Então aquela pessoa foi meio que convocada, escalada para ser mesária. Então ela é obrigada a cumprir esse dever, mas não é algo pecuniário, mas é uma prestação compulsória. Então o tributo ele tem essa característica. Então é algo compulsório que você não tem a opção de não fazer. Você tem que pagar o tributo, você tem que fazer essa prestação pecuniária, Tranquilo, pessoal? Então, essa primeira reflexão que é interessante de fazer, que trata-se de uma prestação compulsória. Existem outras prestações compulsórias, mas o tributo é compulsória com essa característica, que envolve uma prestação pecuniária. Então, ela envolve moeda, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, assim, o principal, o que caracteriza essa prestação compulsória é justamente a questão monetária. Existe um valor envolvido, um valor monetário envolvido nessa prestação compulsória, E uma coisa que a gente já seria um passo mais adiante, mas desde já é legal deixar vocês com essa noção. Notem, se você pegar o artigo 156
do Código Tributário Nacional, ele fala das modalidades, né, das maneiras em que o crédito tributário ele é extinto, ele deixa de existir. Calma, a gente não falou ainda de crédito tributário, falaremos mais à frente, mas enfim, o fato é, nesse artigo 156, saiba que a maneira como o tributo se extingue, ele deixa de existir, o Estado deixa de poder cobrar um tributo, naquelas maneiras que estão lá no artigo 156, fica extinto, né, o crédito tributário, pelo artigo 156. Lá é interessante que eu tenho dito para vocês aqui, olha, tributo você tem que pagar alguma coisa, uma prestação pecuniária, o Estado irá arrecadar algum valor em função dessa prestação compulsória. Lá no artigo 156, no inciso 11, vocês vão identificar que fala-se lá que extingue o crédito tributário a dação em pagamento em bens imóveis, ou seja, o que é dação em pagamento? Está lá no artigo 350 e poucos do Código Civil, né, que fala dação em pagamento é quando o credor ele consente com que a prestação que lhe é devida seja paga de outra maneira, né? Então ele dá essa colher de chá para o devedor, né? O credor dá essa facilidade, essa facilitação ao devedor e o credor aceita receber uma prestação diversa, diferente daquela que lhe é devida. Isso é que é dação em pagamento. Lá no 156, inciso 11, vocês vão identificar que está dito, olha, a dação em pagamento de bens imóveis, então apenas bens imóveis, extingue o crédito tributário. Então seria uma hipótese legalmente prevista em que nós estaríamos cumprindo essa prestação compulsória, mas não exatamente em espécie, né, em valor líquido, e sim por meio de um bem imóvel. Tudo bem? Essa questão, pessoal, foi alvo de várias discussões judiciais no Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, nos parece que é algo pacificado, então a dação em pagamento de bens imóveis é suficiente, sim, conforme tem na redação desse dispositivo do Código Tributário Nacional. Ela extingue o crédito tributário, já é pacificado isso. Ah, professor, mas bens móveis também ter um valor que possa ser exprimido em moeda. Qualquer bem imóvel tem um valor envolvido, não tem? Sim, qualquer bem imóvel tem um valor envolvido, mas ele não se presta a quitar um tributo, por exemplo, né, a servir como meio de pagamento, quando você entrega bens móveis ao Estado. Por quê? Uma decisão interessante do Supremo é dizer o seguinte, olha, o Estado, para receber bens móveis, tem que fazer licitação, né? Então, se eu aceitasse, né, se o Estado aceitasse receber tributos por meio de bens móveis, isso frustraria o princípio constitucional também da licitação. Então, bens móveis não se prestam para quitar tributos, para serem parecidos com pagamento. Eu não posso dar bens móveis para extinguir um crédito tributário. Agora, bens imóveis é possível, como a gente tem no artigo 156, inciso 11. Entendido, então, pessoal? Uma rápida recapitulação quanto a esses dois tópicos é o seguinte. Tributo deve ser pago em dinheiro, em espécie, essa é a regra generalíssima. Bens móveis, posso dar para pagar tributos? Não, não posso. Agora, e bens imóveis? Posso, conforme a gente tem no artigo 156, inciso 11 do Código Tributário Nacional. Belezinha? Então, joia, a gente falou de prestação pecuniária, moeda, falamos que se trata de uma prestação compulsória e outra coisa muito importante, pessoal, tributo não é sanção por ato ilícito, ou seja, tributo não é uma penalidade, tá bom? Isso é importante. Criem desde já essa noção. Então pense assim, uma multa de trânsito, por exemplo, é um tributo? Multa de trânsito não é tributo. Ah, professor, mas se eu não pago uma multa de trânsito, isso gera problemas. Gera, por exemplo, uma ação de execução fiscal se eu não pago tributo. É verdade, mas trata-se de dívida ativa, né? Então você deve algo para o Estado. Não importa nesse momento se é um crédito tributário ou um crédito não tributário. O fato é, você deve algo para o Estado, você está sujeito a estar inscrito no cadastro de devedores lá na dívida ativa e o Estado moverá uma ação de execução fiscal para tentar reaver o crédito que o Estado possui perante você, né? Então, você pode sofrer ação de execução fiscal por créditos não tributários e multa de trânsito, por exemplo, qualquer tipo de infrações, né, que são impostas a você por meio do poder de polícia, penalidades em geral, não são tributos, são créditos não tributários, tá legal? Então, uma multa de trânsito é um ato ilícito, portanto, ele não é tributo, tá bom? É um crédito
crédito não tributário tem uma outra tratativa. Aqui o crédito é Código Tributário Nacional, não é Código Não Tributário Nacional. Aqui a gente está em cima de tributos. Então, o CTN não se preocupa com multa de trânsito, por exemplo, que multa de trânsito não é tributo. Legal? Multa de trânsito é um ato ilícito, é uma sanção por um ato ilícito, então não se trata de um crédito tributário. O CTN não se preocupa com aquilo que não é tributo. Beleza, pessoal? Ah, mas espera aí, professor, se eu deixar de pagar, eu recebi o boleto do IPTU da minha casa, esse IPTU, essas parcelas, tem uma data de vencimento. Então, se eu pago após o vencimento, não incidem juros de mora e multa, por exemplo, por atraso no pagamento? Sim, incide. Ah, mas isso é penalidade. Pois é, pessoal, mas essa penalidade, ela vem num segundo momento, né? Ela não está na origem do tributo. O IPTU, que é o exemplo que eu estou trabalhando com vocês agora, citei agora, qual é o fato gerador dele? Não é um ato ilícito. O fato gerador de um IPTU é que você é proprietário de um bem imóvel. Então, pronto, o fato de ser proprietário de um bem imóvel numa área urbana, por exemplo, já é suficiente para que possa ocorrer essa relação jurídico-tributária, para que exista, né, o lançamento, o crédito tributário que o município vai cobrar de você. Então, essa é a relação jurídica tributária que se firma, e essa relação jurídica não tem nada a ver com ato ilícito. Se você atrasa o pagamento, as penalidades, né, que venham, os juros de mora, a multa por atraso, é uma penalidade, é uma sanção? Sim, você não cumpriu a obrigação principal da relação tributária, e essa obrigação principal tem como origem um ato um ato lícito, aliás, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo bem? A gente vai falar disso mais à frente ao curso, mas por hora, para vocês não confundirem a coisa, tá bom? Se você atrasa o pagamento de um tributo, essa penalidade que vem, ela se incorpora à obrigação principal, vira tudo uma dívida só, né? Então, essa penalidade acompanha essa obrigação principal que, na origem, obedece a isso daqui, né? Não é sanção por ato ilícito o próprio tributo que você deixou de pagar, nesse caso, o IPTU que eu citei para vocês. Beleza? Então, chegamos à terceira noção importante de tributo, falamos sobre ela. Instituída em lei, pessoal. Então, tributo não se institui, por exemplo, por decreto, não se institui por resolução, institui-se por lei, né? Essa é a regra geral. Ah, professor, mas e medida provisória? Medida provisória pode? Medida provisória pode. Por quê? Medida provisória tem efeito de lei, ela tem vigência imediata, ela será apreciada posteriormente pelo Congresso em até 60 dias, prorrogáveis por mais 60, conforme a gente tem lá no artigo 62 da Constituição, pode instituir, mas é como se lei fosse, claro que vai ser apreciada posteriormente. Mas decreto, resolução, nenhum outro tipo de ato infralegal ou infralegal, né, pode criar um tributo. Então, o tributo tem que ser instituído em lei. Toda a disciplina de um tributo é estabelecida em lei com decretos regulamentadores, claro, principalmente acerca das obrigações acessórias, mas disso a gente fala depois, para a gente distinguir o que é obrigação principal de acessória, a gente trata isso mais à frente. Mas o fato é, instituir um tributo, ou seja, dar para que um tributo exista, para que ele possa ser viabilizado, cobrado, se dá por meio de lei, podendo ser medida provisória sim. Existem tributos que devem ser instituídos por lei complementar. Medida provisória, pessoal, pode veicular matéria reservada a uma lei complementar? Não pode. Então, medida provisória para tributos que a Constituição diz que devem ser tratados por lei complementar, aí não pode medida provisória. Mas como a regra geral é que um tributo é instituído, regulado por uma lei ordinária, aí pode sim haver a medida provisória para tratar sobre eles, tá bom? Sobre um tributo, beleza? Sobre leis complementares, os tributos que devem ser criados por lei complementar, a gente fala mais à frente também, tá bom? Então, o quarto núcleo já falamos. E aí, o último núcleo é o seguinte: o tributo ele é cobrado por uma atividade administrativa plenamente vinculada. Eu não escrevi o plenamente aqui para não ia ficar um pouquinho mais apertado. Então, atividade administrativa plenamente vinculada. O que é isso, pessoal? Falamos aqui em cima que você não pode deixar de pagar o tributo, porque trata-se de uma prestação
compulsória. Agora, o Estado também não pode deixar de cobrar, pessoal. Então veja que interessante isso. Você não pode deixar de pagar e o Estado não pode deixar de cobrar. Veja que há essa vinculação para os dois polos da relação jurídica tributária, né? Do polo ativo, que é o Estado, e do sujeito passivo, né? Que é o contribuinte, que são aqueles que pagam impostos efetivamente. Então, eu não posso deixar de pagar, o Estado não pode deixar de cobrar. Então, há essa vinculação para os dois lados. E aqui, pessoal, entra um pouco aquela noção, né, das aulas de direito administrativo, que a cobrança de tributo é uma atividade administrativa plenamente vinculado, ou seja, são atos administrativos vinculados ao qual não cabe ao gestor realizar nenhuma opção. A lei diz, olha, ocorrido o fato gerador tal, cria-se, né, gera-se uma hipótese de incidência, né, aí temos o fato gerador, aí existe uma base de cálculo, existe uma alíquota, o gestor público não pode deixar de cobrar, pessoal. Se está na lei aquela hipótese de incidência, aquilo aconteceu no mundo concreto, o tributo vai ser cobrado, né, então, e vai ser arrecadado e vai ser fiscalizado. Sendo assim, a gente tem essa ideia que é uma atividade administrativa plenamente vinculada. Outra coisa interessante, atividade administrativa. Então, a cobrança, a arrecadação, a fiscalização de tributos é uma atividade administrativa, função típica de poder executivo, tá bom? Não é típico do poder judiciário, do poder legislativo, do Ministério Público exercerem essas características. Ah, então quer dizer que o judiciário não pode cobrar taxa? Não estou falando isso, até porque existem as custas judiciais, por exemplo. A gente sabe disso. Para você entrar, vou entrar com recurso. Tem lá as custas que você precisa apresentar para entrar com recurso. Todo mundo sabe disso. Mas essas custas são apenas arrecadadas pelo Poder Judiciário. Mas elas foram instituídas por lei. Segue tudo isso daqui. Tá bom? Então, só para deixar claro que se trata de uma atividade administrativa, de função administrativa, não é função legislativa, não é função jurisdicional. Ela é uma atividade da função administrativa do Estado. Isso que precisa ser bem assimilado por vocês e vinculado, como a gente já havia dito. Beleza, pessoal? Então, para a gente poder encerrar, caminhar para o fim, né? Voltando aqui. Esse é o artigo 3º, ele é o mais importante, pessoal, ele aí nesse início de estudo, ele é nuclear, ele é essencial que vocês conheçam bem a disciplina do artigo 3º, ele é fantástico, um artigo que precisa ser bem assimilado. O que eu destaco sempre, né, dou sempre essa dica para o pessoal, para os meus alunos tributo não é sanção por ato ilícito. Eu acho que isso é uma noção boa e é algo que até surpreende, né, até uma curiosidade, muitos alunos não tinham essa noção que aquilo que é sanção por ato ilícito não é tributo, né? É um crédito não tributário, que o Estado vai cobrar de você, mas não é tributo. E é legal que vocês tenham desde já essa noção. Tudo bem, pessoal? Então, artigo 3º, a gente gastou esse vídeo falando só dele, sem problema algum. A gente tem várias noções que foram expostas em função do artigo 3º, beleza? Falou, pessoal, até mais!